Bom, no primeiro vídeo que eu gravei com o meu treinador Thiago Maciel, nós falamos da periodização de treinos na corrida e na natação. Agora, no segundo vídeo, eu quero tratar do tema do ano, tema de 2026, 2025, que é o avanço da inteligência artificial sobre todas as profissões e imagino que para o treinador, para o profissional de educação física, não deva ser diferente. Então, o tema da nossa conversa agora é: faz sentido você ter um coach ou um professor de educação física, um personal trainer, na era das IAs? E eu começo para você, Thiago, com a seguinte pergunta. Eita. Você, como profissional de educação física, já está usando a IA no seu trabalho e de que modo você está usando a IA para atender aos alunos? Como é que você está fazendo? Bom, alguns planejamentos e não um planejamento geral, eu trabalho bastante. Eu faço muita coisa de marketing, né? Da minha, hoje em dia que eu estou começando a trabalhar um pouco mais no Instagram, então essa parte também de marketing, que eu fazia tudo no Canva, hoje eu não faço mais. Hoje eu faço uma programação no meu Instagram por IA. No quesito de ser mais específico, de treino, tem uma coisa que é incrível, que o ser humano é difícil de fazer igual uma IA, que é a leitura das métricas de Garmin, métrica de relógio. Então isso ele faz muito bem, porque ele vê padrão. O ser humano? O ser humano não. A IA. A IA vê padrão. Por exemplo, você já usou meu treino. Você já pegou meus treinos e colocou lá. Ela entendeu o meu padrão de treino. E às vezes, muitas das vezes, as pessoas não entendem o padrão. A pessoa leiga ali, ela não percebe o padrão de treino do professor. Mas existe um padrão de treino, né? O que eu me identifico, o que eu quero fazer. E isso a IA enxerga. E a mesma coisa quando você dá um padrão de treinamento. Então, por exemplo, você lá fala assim, ó, Rafa, eu quero, me empresta aí seus dados da OP aí, da pulseira. Eu quero saber como é que tá o seu sono, como é que tá tudo. E estruturar em cima disso, um treino em cima do que a IA me fornece, aí eu gosto bastante de usar essas informações para aplicar, para estruturar um treino. Então, nesse ponto, você está usando a IA como uma ferramenta analítica, que facilita a sua análise, já que tem muita informação, o chamado Big Data, muita informação, que você consegue jogar numa IA para ela facilitar a sua análise. Ela é uma facilitadora do seu trabalho. Ela é uma ferramenta. Uma ferramenta. É uma ferramenta. Eu queria saber, eu não acho que a IA vai substituir por ser uma área de saúde. Não sei se algumas partes de administração, no caso, que são coisas mais corriqueiras, burocráticas de fazer, eu acho que a IA domina um pouco mais. Mas na área da saúde a gente tem muito feeling, muita informação na hora. E a IA não está na hora, né? Sempre. Na hora de que você está treinando natação, não tem IA que fale assim, olha, você está com a cara de cansado, Rafael. Você está respirando um pouco mais ofegante do que era essa série. Como é que está a sua frequência agora? A IA não está nesse momento, então eu não acho que vai substituir tanto. Então eu acho que ela entra mais como uma ferramenta. Só que a IA, ela vem evoluindo. É só o começo. Isso é só o começo. Ela, de uma forma analítica, ela é muito boa. E aí eu acho que ela já supera algumas coisas, algumas pessoas que não são analíticas, que não... Ou ele entende como é que é a ferramenta e usa ela a favor, ou ela vai ser substituída. Eu queria fazer essa provocação para você, exatamente por esse último comentário que você fez. Isso significa que aquele professor... eu vi muito isso, e não vi aqui em Brasília, isso eu vi em São Paulo, já treinei em várias cidades em São Paulo, treinei na capital, treinei em Piracicaba, e toda academia, você tem aquele professor desinteressado, que pega o cara que acabou de chegar na academia
e faz aquele treininho quad 10, tudo quad 10. Dá a receita de bolo pro cara lá. Daí o cara fala, você vai receita de fazer 16 séries de peito. Não quer saber se o cara vai recuperar das 16 séries ou não. Você vai fazer 16 séries de peito, você vai fazer 20 séries de costas, você vai fazer 16 séries de perna, entre quadríceps, posterior, glúteo, e entrega pro cara a ficha lá. Esse cara vai acabar. Se esse profissional ruim, desinteressado... Eu acho que vai acabar. Esse cara não... Se ele não começar a querer, a buscar mais informações, porque hoje, se você colocar lá numa IA da vida, busca sobre artigos científicos, meta-análises e tudo, e se você souber usar essa ferramenta, a pessoa às vezes que está treinando vai entender um pouco mais de treino e ela vai falar assim, cara, eu não preciso desse cara para me passar um treino. Acaba que essa pessoa ela vai ser substituída, eu acredito que ela vai ser substituída, porque ela não analisa. Assim, ó, eu te passar os 4-10 de supino, vai fazer 4-10 supino reto, 4-10 supino declinado e vai fazer mais 3 de 12 lá no cross, vamos dizer no peito. Eu não analisei como é que é a sua rotina, eu não analisei como é que é a sua vida, não analisei como é que está o seu descanso, o seu momento de estresse, está estressado, não está estressado, como é que está a sua alimentação. Então, hoje, o professor, ele tem que, hoje, não só hoje, mas ele tem que entender que se ele não se organizar, se ele não entender como é que funciona o aluno, ele vai perder para uma IA, porque a IA faz isso muito bem. Ela vai analisar as informações, todas as variáveis que você der para ela. O negócio é porque a IA, ela não vai até você. Você vai até a IA. O professor ele vai ter que buscar aí. Ele tem que ir em busca do aluno. Ah, Thiago, eu tô querendo isso, tô querendo fazer um triatlon. O que eu tenho que fazer? Tá, vamos ver. Eu tenho que pesquisar, eu tenho que buscar informação de você, de como você tá, do que você quer, da onde a gente está agora, de como é que você está agora, de como é que você quer estar daqui a 6 meses. Eu que tenho que ir em busca disso. E se você não for em busca disso, a IA faz. Então... Mas você não acha que... vou fazendo uma provocação aqui, tá? Eu sei que você já tá... Eu tô aqui me ajustando na cadeira, o Thiago já tá pegando um copo d'água aqui, já tá ficando preocupado. Mas vamos falar comigo aqui. Vou te dar 2 exemplos pessoais que eu utilizei nos últimos 12 meses da IA. Eu ia lá, consulta, por sinal, um beijo para a doutora Wendy Tsui, que vai vir aqui também, é atleta do Thiago aqui e minha nutricionista. Eu ia lá na Wendy, nós fazíamos a bioimpedância e a Wendy tirava as fotos para mim. E eu pedia para ela tirar as fotos e eu fazia as poses lá de bodybuilding. Então, peito lateral, double biceps, most muscular, e tirava aquelas fotos, guardava no iPhone e subia no Claude. Eu falava, Claude, compare as fotos. Ele, pá, acertava todas. Você ganhou gordura aqui, você ganhou massa muscular nisso aqui. E batia. Impressionante. O Claude falava, você ganhou massa em tal parte. E era exatamente a periodização focada naquela área que eu havia feito. E aí eu pedia, olha, com base nessas últimas fotos, faça recomendações dos meus pontos fracos, pensando em competir na categoria Classic Physique. E aí ele vinha, faça tais e tais exercícios, foque em tais e tais membros. E aí eu pergunto isso para você, agora eu vou falar do segundo caso em que eu utilizei, que foi para as nossas provas de natação. Eu fiz um prompt para testar, eu até compartilhei contigo, eu coloquei, Claude, me forneça uma estruturação básica de periodização com base em princípios científicos dos últimos estudos e com base no que os campeões olímpicos e mundiais têm feito das provas de 50 metros livre e 100 metros medley. E aí, quando você faz no computador, a resposta é outra, né? Aí vem aquela explicando tudo. E eu achei extremamente satisfatório. Aí eu pergunto para você, será que com o avanço da IA e também com da percepção do usuário, a melhoria da capacidade da pessoa de explanar isso para a IA, será que nós não teremos um avanço maior sobre o treinador? Olha,
Eu acho que pro treinador é ótimo, é uma ótima ferramenta. Ele vai ser uma ótima ferramenta e já está sendo uma ótima ferramenta para quem sabe usar. Por exemplo, você falou sobre as fotos. Se hoje eu pego e faço isso com os meus alunos, eu tenho um dado comparativo. Falo assim, olha, realmente está batendo o que a gente está fazendo, a gente vai seguir por outra linha, porque não é isso que eu quero agora, eu quero fazer outra coisa. E acaba que a gente tem um norte. Um norte, não necessariamente a gente tem um dado padrão ouro. Mas a gente tem um dado. E quem tem informação, a gente consegue evoluir, porque eu tenho informação sobre o que está sendo feito. Eu tenho um comparativo do que está sendo feito. É melhor do que não ter nada. Né? A periodização que a gente conversou no outro vídeo é uma comparação de como é que eu estou aqui agora e como é que eu quero ficar lá depois. Essa comparação na ferramenta em IA, ela é ótima. Eu tenho que aprender, o professor hoje ele tem que entender que essa ferramenta ela vai ficar. Ela não vai deixar de existir. Ah, eu não acredito. Tudo bem você não acreditar. Ah, as informações são, que nem a gente falou, ela tem o viés de confirmação. Tá, mas ela sempre vai existir. Como é que você tem que entender como é que ela funciona? Você tem que trabalhar a meu favor. Então, eu gosto de trabalhar com IA de uma maneira que, como é que essa ferramenta pode me auxiliar? Eu não acho que ela é produto final. O produto final é sempre do professor. Então, por exemplo, que nem a gente estava conversando, para quem não sabe, o Rafael, ele faz os treinos de natação, todos os treinos de natação, ele faz e aí ele vai lá tirar dúvida comigo para ver como é que tá. No final de semana, né? Não dá aula no final de semana. Não, mas eu vou contar aquela história dos 750 metros. Tá. Essa história foi bacana, essa história foi bacana. Eu tava passando o treino para ele e falei assim, ó, aí está próximo da competição. Do triatlon sprint, né? Do triatlon sprint. Aqui em Brasília, vai ficar. Ele foi fazer o triatlon sprint, são 750 metros de natação. Aí ele chegou para nadar, aí eu falei assim, Rafa, é o seguinte, a gente vai fazer um treino, e esse treino vai ser bem específico para o que a gente vai fazer. Então a gente já vai fazer logo no começo do treino, né? A gente não vou deixar isso para o final, porque essa é a parte mais importante do treino. E esse treino vai ser basicamente, falei para ele de forma simples, vai ser basicamente as sensações que você vai ter dentro da água. No sprint. Aí eu expliquei o treino para ele todo, para ele poder fazer seguido. Aí ele falou assim, Thiago, tá igualzinho o Cláudio. Tá igualzinho o Cláudio. Isso mesmo. Aí né, e foi nessa hora que eu tive falei, cara, a gente vai ter que conversar sobre isso. A gente vai ter que conversar sobre isso. Porque bate mesmo. É uma ferramenta que já tá aí. Não tem como, ela tá aí. Eu tenho que usar ela ao meu favor. Eu sempre fiz esse tipo de treino. Por quê? Porque ele é importante para quem está passando. E bateu de novo semana passada. Que eu pedi para ele desenhar uma estratégia dos 100 metros medley para eu não morrer. Assim, aí, ó. Eu não quebrar na prova. Eu fico feliz e preocupado. Eu fico feliz e preocupado ao mesmo tempo. Ele falou, pega leve no borboleta, cadencia o final de costas e depois do peito em diante e o peito em diante vai. E aí é isso, é vivência. Aí você repara que o professor que não tem vivência, o professor que não tem feeling, o professor que às vezes ele fica acomodado demais, ele vai perder por um lado para IA. Mas eu acho que a parte presencial, essa parte mais próxima do aluno, o professor não perde. O professor não vai perder, ele vai perder a análise de dados. A análise de dados, ele tem que entender que ele precisa disso, e eu acho que ele vai ser uma boa ferramenta para ele poder usar. Mas o feeling, por exemplo, Rafael, você sabia que ele falou, Rafa, você tem que melhorar, relaxar, diminuir um pouco a intensidade do borboleta, para você poder sustentar o resto da prova. Só que como é que você sabe disso? Como é que você, Rafael, que voltou a treinar tem pouco tempo, sabe que o seu borboleta não está na intensidade tão boa? Porque o meu treinador está acompanhando o treino. Porque o treinador está acompanhando o treino. Ele tem tempo real a visão. Ele está no tempo real ali ajustando. E aí a gente vai ajustar. Então, é assim, mas
de forma de treino, técnica, ela não errou. Ela não errou. Você foi bem. O que eu fiz com você e o que o Claudinho falou pra você, bateu com o que a gente fez e você foi muito bem. Tanto que você a gente diminuiu mais de 10 segundos. Muito? Mais de 10 segundos. Mais de 10 Foram segundos. 14 segundos. 14 segundos do tempo que você começou de quando você começou a fazer, de quando você competiu. Então, é assim, é entender que é uma ferramenta. Eu vejo assim, entender que é uma ferramenta, a gente tem que usar ao nosso favor, mas a parte de treino mesmo, ela não tá lá o tempo todo. Então a gente tem que tomar certos cuidados. E não é todo mundo que sabe usar. Eu vou falar um negócio. Boa. É isso. Aprofunda nisso. Ótimo. Eu acho que não é todo mundo que consegue usar essa ferramenta. Ó, eu vou falar, o Rafael é uma pessoa excepcional. Ele gosta de treinar. Então, quando ele vai treinar qualquer coisa, musculação, natação, bike, ele vai lá no alto rendimento. Isso mesmo. E aí ele entende, você entende os princípios, o Rafael ele vai entender, ele entende o que tem que ser feito e ele vai buscar a melhor forma para ele chegar lá, não necessariamente igual, mas ele vai chegar para melhorar a performance. Então ele entende o princípio de treino. A gente conversa bastante sobre isso. Então, quando ele vai pesquisar no Cloud ou qualquer outra coisa do tipo, eu tenho certeza que você dá boas informações para ele. É isso. Né? Você vai com base em artigo científico, você tem boas referências de treino, de técnicos, de atletas. Então acaba que você busca na ferramenta a melhor maneira para isso acontecer. Outra pessoa, às vezes, que não entende dos princípios de treinamento, ela vai tirar aquilo como uma verdade absoluta. É um perigo, né? E aí é o perigo. Nossa. Eu vou falar um treino. Você tem algum caso aí? Eu tenho um bom caso. Conta pro pessoal esse caso que a gente gosta. Eu tenho uma pessoa próxima que falou assim, eu vou fazer meu treino pelo ChatGPT. Nossa. Aí eu falei, tá bom, faz, sem problema nenhum. Fica à vontade para fazer. Se tiver alguma coisa errada, tá tudo certo. E aí ela botou tudo que precisava colocar. Acabou que o ChatGPT fez um treino com mais de 9 exercícios, séries de 15 a 20. Meu Deus do céu. E aí você vê que o Rafael entende. É assim, ó, é um volume muito alto. É um volume muito alto para uma pessoa que está iniciando. Quer dizer, aí ela falou assim, cara, eu gostei do treino. Aí eu falei, vai lá, faz uma semana esse treino. Continua pra você. Continua. Ela não sustentou. Eu ia falar isso, é insustentável. É insustentável. Você não consegue ter a formação de um bloco, um mesobloco, né? Não consegue. 6 semanas, 4 semanas. Não, é assim, 2 microciclos a pessoa já espanou já, porque é exaustivo. É exaustivo. E aí acaba que ela deu poucas informações para IA, até parte técnica, ela falou sobre um global. E aí ela pega as informações que estão em blog, informações que estão em outros lugares. Ela vai buscar informações ali, às vezes não tão profundas. Porque o prompt não foi bem feito também. Porque o prompt não foi bem feito. Pega de blog, de qualquer lugar. Viu um Instagram e às vezes o Instagram que mais viralizou, às vezes não é de um treinador, às vezes é de um blogueiro, um influencer, que às vezes só falou o que aconteceu com ele e que deu certo. Pessoal. Um relato pessoal, um estudo de caso ali, e acaba que não deu certo. Que interessante. Então, aí você vê que o prompt bem feito, ele vai por pessoas que entendem. Vamos dizer aqui, ó, eu quero entender sobre, eu vou falar lá, eu converso com o meu ChatGPT, eu quero entender sobre finanças. Mas, cara, eu tenho certeza que se você for fazer o mesmo sobre finanças, o seu prompt vai ser muito mais... Sabe o que eu fiz no meu? Todos, porque eu uso vários, né? Eu uso GPT, eu uso Claude, eu tenho Grok, Perplexity, eu uso todos, né? O que eu fiz? Para todos eles, eu dei um comando que eu falei assim, mandei meu currículo para eles e falei, quando você dialogar comigo sobre esses assuntos, entenda que eu sou doutor, né, PhD, mestre em economia, blá. Por quê? Porque ele muda a maneira como ele dialoga contigo na hora. Na hora. Então ele não vai se eu pegar, por exemplo, eu fiz um vídeo agora aqui hoje sobre decisão judicial.
ele não vai tratar comigo da mesma maneira que ele vai tratar com o leigo que vai analisar o caso. Uhum. Porque ele já requer um linguajar diferente. Finanças, a mesma coisa. Ele usa termos técnicos que ele não vai usar se você usar lá como um leigo. Como leigo. E a mesma coisa funciona para o exercício físico. Pro exercício físico. Então, por exemplo, quando eu vou montar qualquer coisa do tipo, uma periodização, por exemplo. Esse ano eu testei a periodização da natação. E aí, acaba que bate muito com o que a gente faz, mas ele não vê um geral. Então, por exemplo... O que é o geral? O que você quer dizer com geral? Vamos lá. Eu faço uma periodização, normalmente, da natação de maneira linear. Eu não vou ficar oscilando. Por quê? Porque o meu aluno nem sempre vai nadar comigo. E ainda mais aqui em Brasília, o pessoal tem uns horários meio bagunçados. E meu horário é sempre de meio-dia. Então acaba que essa pessoa, às vezes, ela oscila, às vezes ela não consegue nadar comigo. Ela vai nadar com a pessoa de manhã. Então, o que eu tento fazer é uma programação, uma periodização mais simples possível, para que quando essa pessoa sempre retorne, ela não quebre, né, esse ciclo que ela já criou no começo. Então e mais fácil o retorno dela aos treinos. E aí, quando eu coloquei, por exemplo, pro ChatGPT, na época que eu fiz, ele entendeu que eu era, como eu falei que eu era técnico da equipe de natação, ele entendeu que todo mundo nadava super bem. E aí acabou que o treino ficou muito extenso, muito forte, mesmo tendo uma pouca metragem. E eu falei assim, cara, esse treino não vai dar para meus alunos. Ele interpretou praticamente que eram atletas profissionais. Atletas profissionais, porque ele não tem aquela a acessibilidade de entender. O atleta master é só o atleta que é ex-federado? O atleta master é aquela pessoa que começou a nadar e começou a competir? Ou é só aquela pessoa que é ex-atleta? E as informações que elas têm são de atletas. Quando você pega lá você, se não me engano, comprou o livro do Nadando... Eu comprei. Do Maglish. Isso, Maglish. Maglish? É do Maglish. Quando você vai ver os treinos, a base toda, você fala assim, cara, esse aqui não é pra mim. E muitas métricas que são difíceis pro amador. Pro amador. Negócio de braçada por segundo. Ciclo de braçada. É difícil. É difícil. Você entende que aquilo lá é quando você tá a um nível a mais. Entendeu? Ele não é simples, ele não é básico. Não é. Ele não é básico, é para uma pessoa que ela já está entrando no alto rendimento e que ela tem que entender algumas métricas. Por exemplo, o ciclo de braçada lá, nem todo mundo usa. Entendi. E aí acaba que, para ela, é simples. Todo mundo vai fazer o ciclo de braçada. Pergunta quantas pessoas... Você sabe quanto é o seu ciclo de braçada não tem como. 50 metros? Não dá. Só o professor pode pegar. Sabe, né? Só profissional Porque sabe. Só o técnico pega. Mas tem um equipamento próprio para isso? Ou cronômetro. Cronômetro só? Cronômetro. Entendi. O cronômetro tem uma parte do cronômetro lá, a modalidade de frequência por braçada, de ciclo de braçada, onde eu vou saber o quanto o atleta está fazendo. Mas isso é difícil quando você coloca numa turma heterogênea, com pessoas com objetivos diferentes, de você vou pegar o seu ciclo de braçada, mas a fulaninha está fazendo um treino mais leve, 1 a 1. Mas pra gente já encaminhar para o fechamento, que o Pedro já me chamou aqui, pensa aqui comigo. Eu tenho o treinamento do Apple Watch aqui. O Apple Watch usa aquela métrica SWOLF, que é stroke mais rotação de braçada, um negócio assim. E aí eu já no sábado, quando eu não estou sob a sua batuta, eu pego ao término do treino e subo para ele ver. E ele faz esses comentários de cadência, comenta, né, como é que está a sua velocidade a cada 100 metros, tem várias coisas. Então, eu penso o seguinte também, que se a pessoa compartilhar todo o database que ele tiver no Garmin, que ele tiver no Apple Watch, ajuda também para IA ter uma visão melhor, né? Porque ela vai ter mais informações sobre a pessoa. Ela tem mais informações de como é que você rendeu no treino, como é que está a sua frequência cardíaca. Apesar de ser uma métrica que às vezes o pessoal briga bastante, não bate e tudo mais. Mas acaba que você tem uma métrica que você pode comparar. É o que a gente estava falando sobre comparação. Você pode comparar como é que você está hoje, quanto está o seu SWOLF nesse sábado, e daqui a um mês, uma certa parte da periodização, como é que vai estar? Está melhorando, não está?
Quanto mais você encher elas de dados, dos seus dados, melhor vai ser as métricas que ela vai te dar, né? Ela vai te entender melhor. Mas o como está o treino, na hora, naquele momento, é que ela não vai estar presente. Então essa substituição ali, ela não vai acontecer. Ela vai acontecer com a pessoa que entende o que está fazendo. Entendi. A pessoa que, o aluno, o cliente está vindo e fala assim, não, eu entendo o que eu quero fazer, eu vou organizar, mas acaba que ela tem que dar boas métricas para ela, boas informações. Boas informações. Boas informações. Para a gente terminar, Thiago, primeiro eu queria já agradecer, obrigado pela sua participação aqui hoje conosco, fizemos 2 vídeos, mas eu queria só terminar com uma reflexão, e vou jogar a bola para você. Vou contar uma coisa que eu fiz aqui no cartório, e porque isso embasa muito a minha leitura. Nós fizemos uma implementação de chatbot aqui, para atender o público, porque nós tínhamos uma demanda muito grande de WhatsApp e nós não estávamos conseguindo atender, principalmente de casamento. Aí fui atrás de uma grande empresa, inclusive, uma empresa que foi adquirida por outra empresa que é listada na Bolsa Brasileira. Grande empresa, que é a referência em chatbot. Paguei uma nota lá, coloquei o chatbot aqui para funcionar. Resumindo a história, depois de 6 meses de implementação, 80% das conversas, eu tinha tudo no chatbot, todo o FAQ, documentação que precisa para casamento, tudo que você pensar de dúvida de casamento estava lá no chatbot. 80 a 90% das conversas, quero falar com o atendente. Avançava, quero falar com o atendente. Avançava, quero falar com o ser humano. Então por que eu conto essa história? Já conversei também com pessoas do mercado financeiro. Será que vai fazer sentido ter um assessor, um consultor? Será que a IA não pode analisar seu portfólio? E a minha impressão que eu extraio conversando com pessoas de profissões diferentes, advogados também, todo mundo que está ameaçado pela IA. No final, vai haver, já está havendo, na minha opinião, eu já percebi isso, uma saturação de falar com o robô, falar com a IA, e todo mundo vai buscar o ser humano, e o ser humano, sabe o que vai acontecer? O ser humano será o novo luxo, porque todo mundo vai oferecer o básico de IA, todo mundo vai falar, não, isso aqui eu não quero, que é precário, isso aqui é muito pobre, não quero isso aqui. E o novo luxo será você ter um atendimento customizado pelo ser humano. Essa é a minha visão. Essa também é a minha visão. Eu falo que, ainda mais na área da saúde, onde, pelo menos da nossa parte, né, de personal trainer, consultoria, acaba que você está presente na vida da pessoa, você não busca a validação, né? Você busca uma conversa, uma conexão, né, com outro pensamento e não com aquele pensamento que você passou pro chat, para sua IA. Eu concordo bastante com isso. A gente busca conexão. A gente busca conexão. Isso ficou claro depois, sabe de quando? Depois da pandemia. Isso. Depois da pandemia a gente buscou conexão, ar livre, sair de casa, conversar com outras pessoas, né? Se encontrar, e aí você vê mais corridas lotadas, mais eventos enchendo, porque as pessoas buscam a conexão. A educação física não é diferente. Eu acho que a pessoa vai procurar cada vez mais se conectar com alguém. Ela precisa de um mentor, ela precisa de alguém que está junto com ela, entenda como é que ela funciona, entenda como é que o mentor funciona, o personal trainer funciona. Então, eu acredito também que vai ser por esse lado, o luxo vai ser a pessoa que está à sua disposição ali. E nesse aspecto, me parece que a principal questão agora é o seguinte, os profissionais que vão se destacar, os profissionais que vão sobreviver são aqueles profissionais que têm a abordagem humanística, que tem uma formação de atender o seu cliente com empatia, entender as circunstâncias pessoais em que a pessoa se encontra naquele momento e poder também ter esse laço, essa identificação, que na mediação a gente fala do rapport, que é a relação com a relação a paciente ou cliente, professor, cliente, cliente, né, o professor, o treinador e o aluno. Essa é a maneira que eu vejo. Então, para encerrar, queria agradecer mais uma vez, obrigado pelo seu convite, uma honra tê-lo aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço. Sou muito grato a você por tudo que você já fez aqui por mim. Eu que agradeço pelo convite. E se a pessoa quiser te contratar, quiser o serviço do Thiago Maciel, quiser uma assessoria, como é que ela faz para contratar Thiago Maciel? Só procurar no Instagram,
@thiago_maciel.s. thiagomaciel.s. Quem pode te contratar? Um corredor, nadador, Corredor, nadador. maratonista? Um maratonista eu deixo para outras pessoas, eu deixo para o pessoal da assessoria. Eu tenho uma assessoria, tá? at.treino. Agora mudou o Instagram. Tenho que lembrar agora. Depois eu passo. Mas a gente coloca aqui. Depois eu coloco. É onde eu passo mais as consultorias de corrida. As consultorias de corrida eu passo todas para ter treino, porque eu tenho uma equipe lá em que a gente faz os treinos de corrida. Hoje eu monto bastante as planilhas de treino, de musculação e natação. Parabéns pelo papá. Esse aluno seu é referência, eu vejo lá no Stories. Já tá referência. Bem, Parabéns, menos papá. de 10. Não conheço pessoalmente você, mas queria parabenizá-lo aí, que você é um vencedor. Parabéns. Você viu lá a história dele, né? A história dele é bacana. Então é isso, gente. Terminamos mais uma conversa aqui do Hábitos Convida. Espero que você tenha gostado. Se quiser falar com o Thiago Maciel, não deixe de acessá-lo pelo Instagram. Pessoa extremamente acessível, faz o treino de musculação, de corrida, de natação. E se ele não puder ajudar, ele certamente vai dar um encaminhamento para você. É uma pessoa fenomenal que eu recomendo. Fica aqui a minha orientação. Muito obrigado. Valeu. Para finalizar, dúvida do Pedro aqui. Conselho pro cara que é profissional, cara. O cara ele é educador físico e ele quer usar IA. E aí? Conselho? Ajudar o aluno dele lá do outro lado. Cara, procura em base. Tô falando sobre IA, ele usando a IA? Ele usando IA para ajudar o aluno dele. Tá. Se você quer ajudar o seu aluno, você tem que entender que você tem que ter as métricas que hoje o próprio aluno tem disponível. Então, se você usar essas métricas e organizar isso da melhor maneira, porque a IA não vai organizar, eu acredito, da melhor maneira possível quanto um profissional. Ele vai entender os dados todos que a IA pode passar. Então, se você quer profissional da área, pega todos os dados que você pode ter, que a IA pode te dar, todas as informações que o seu aluno pode te dar, e aí faz um comparativo, faz uma organização em cima do que você tem. E a IA te ajuda nisso. A IA te ajuda bastante em organizar, em analisar esses dados, porque aí você tem uma métrica, você tem um dado bacana, e qualquer dado que venha, que você consiga comparar o antes e o depois, cara, você já está na frente de muita gente. Muito bom, isso. Excelente. Parabéns. Gostei dessa última pergunta aí. Complementa aí. Essa aí foi boa, essa aí foi boa.